Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós confessamos com o credo apostólico, quando nós estamos usando o credo a cada domingo, particularmente no culto da noite, que só há um Deus, e só há um Salvador, como também só há um povo. Deus não tem mais de um povo. Não existe judeus e igreja, mas Jesus tem um povo que reúne pecadores de todos os lugares da terra, dos judeus e também dos gentios espalhados pelo mundo. Deus criou esse povo para si, mas aconteceu que esse povo se precipitou em pecado. E depois, em seu estado de perdição, sem nenhuma possibilidade de retornar para o Pai, para o seu Criador, então Deus se revelou como o Salvador do seu povo, saindo em busca do seu povo. Já no Jardim do Éden nós vemos isso, quando Adão e Eva, depois de terem pecado, se escondeu, correu da presença do Senhor, para longe do Senhor, que é tudo que o pecador faz. Deus foi atrás do pecador, chamando-o. E naquele momento, Deus, como o Salvador do seu povo, promete ao pecador que ele vai providenciar a sua salvação, enviando um descendente da mulher que vai anular o efeito do pecado. E essa promessa Deus cumpriu quando enviou o seu Filho ao mundo. E nós lemos sobre o anúncio da chegada do Salvador ao mundo, nessa passagem que nós lemos de Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25, e especialmente nas palavras do anjo no versículo 21, orais o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, o nome de Jesus já é bem claro o seu significado. Ele é Salvador. Isso, eu acho que quase todas as pessoas compreendem isso facilmente. Nas igrejas, fora das igrejas até, o que significa o nome de Jesus? Salvador. Está quase unânime, todos vão responder. O nome Jesus, quando nós pronunciamos aqui no português, né, Jesus, é só uma transliteração da palavrinha grega para o nome Jesus, Jesus, que por sua vez é uma transliteração da palavra hebraica Josué. Na nossa Bíblia nós temos traduzido como Josué, Jesua ou Yeshua, Josué. Então chega na nossa língua com a pronúncia Jesus. Tanto Jesus em nossa língua, como Jesus no grego, como Josué no Antigo Testamento, apontam para o Salvador prometido. Jesus era, no período do Novo Testamento, um nome bem comum. Não pense que Jesus era um nome tão especial assim, que só teve o filho de Maria. Não. Na época de Jesus, muitos pais judeus que esperavam o cumprimento da profecia estavam colocando o nome do seu filho de Jesus na esperança que fosse ele o Salvador prometido. Então tinha muitos, Jesus Barsabás, tinha muitos Jesus na época do Salvador. Mas somente um Jesus de fato fazia jus ao nome que carregava o filho de Maria. Então Jesus, o filho de Maria, o anunciado pelo mensageiro celestial, é o prometido Salvador de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele é um Salvador perfeito, um Salvador completo. Nele e somente nele nós podemos encontrar tudo que nós precisamos para a nossa salvação. Não tem um tio, um J que a gente precise para a salvação que a gente vai encontrar fora de Jesus. Várias passagens mostram isso, e eu gostaria de ler algumas dessas com os irmãos. Vamos começar com 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30.
1 Coríntios 1,30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Colossenses 1, versículo 18 a 20. Até tem um hino do projeto Sola, né? Que expõe de uma maneira muito bela essa declaração. Versículos 18 a 20 de Colossenses capítulo 1. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ainda aqui em Colossenses, capítulo 2, versículo 10, diz: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Agora vamos para a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. Ainda agora, Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. E, para concluir, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Irmãos e irmãs, depois de lermos essas passagens, é muito claro que nenhuma delas, e em nenhuma outra passagem da Escritura, nós vamos ler que Jesus precisa de alguém, da ajuda de alguém, ou de alguma coisa para concretizar a nossa salvação. Jesus é o Salvador absoluto. Ele é o Salvador perfeito, o Salvador completo. O Salvador que já possui todo o mérito para a nossa salvação. Isso devia ser muito claro. Mas parece que não é, porque ainda há muitas pessoas que, seguindo a antiga doutrina romana, continua insistindo que o homem deve ter pelo menos um pedacinho, direito a um lugarzinho na salvação. Então se multiplicam os ensinos para tirar de Jesus um pedacinho da glória que pertence a ele. Então, muitas pessoas confessam mesmo abertamente outros salvadores, enquanto que outros, apesar de falarem em Jesus como Salvador, sempre estão colocando ao lado de Jesus outros salvadorezinhos, outras coisas em quem eles também se apegam para a sua salvação. Agora, o triste disso é que poderíamos pensar que esse pensamento, perverso até, é o pensamento dos ímpios que estão lá fora. Mas não é. Infelizmente, esse pensamento não é apenas o pensamento do ímpio, do réprobo, que não conhece a Deus e que, então, a sua doutrina da salvação é segundo o seu próprio ventre. Mas não, muitas vezes, esse pensamento está dentro da igreja.
seja às vezes de forma descarada, seja de forma velada. Então eu pensei em alguns exemplos para nós avaliarmos e então a gente poder, cada um, se examinar e vermos como nós estamos diante do Senhor. Então, eu nem estou considerando aquelas pessoas fora da igreja, mas eu estou considerando realmente grupos, classes de pessoas dentro da igreja. Começando por aquelas que acreditam que são salvas pelo fato de que elas frequentam uma igreja cristã. Elas não são pessoas estranhas ao cristianismo, elas frequentam igrejas. Mas é um engano achar que a salvação está garantida pelo fato de que frequentam uma igreja cristã, por melhor que ela seja. Porque o pecador não é salvo por frequentar uma igreja, como nós lemos em várias passagens da Escritura. A salvação só pode ser alcançada pela graça de Deus, mediante a fé no único Salvador Jesus Cristo. É verdade que frequentar uma igreja cristã oferece ao pecador que está ouvindo a pregação, de fato, uma grande oportunidade de ouvir a verdade do Evangelho, ouvir a verdade sobre Jesus. E isso até deve ser um estímulo a todos nós a estarmos sempre convidando pessoas para vir à nossa congregação. Particularmente aquelas pessoas que não servem a Deus em nenhuma igreja cristã séria, porque nesses casos, se ela já está servindo a Deus, uma igreja séria, não. Eventualmente, uma programação especial, sim, mas quando a gente percebe que a pessoa não tem a verdade do Evangelho, então nós vamos chamar para que elas ouçam o Evangelho e Deus, por meio do Espírito Santo, faça a obra. Então, de fato, estar na igreja e ouvir o Evangelho é uma oportunidade maravilhosa, não devemos negar isso. Mas, de um lado, o pecador pode ouvir a mensagem do Evangelho e nunca experimentar verdadeira conversão na igreja. Como Deus pode usar o Evangelho até fora do ambiente do culto e converter o pecador lá fora. Por causa disso também, nós não podemos somente enfatizar a pregação do Evangelho aqui, mas devemos pensar sobre os pecadores que não vêm ao culto e que estão lá fora. E por causa disso, a nossa vida lá fora deve proclamar o Evangelho diante dos descrentes. Quando nós vivemos a mesma vida dos ímpios, o mesmo testemunho dos ímpios, os mesmos vícios dos ímpios, o mesmo comportamento dos ímpios, nós escondemos Cristo dos pecadores que estão lá fora. E vamos responder por isso diante de Deus. Então, a mensagem do Evangelho é necessária para a conversão do pecador, mas ela precisa ser acompanhada da obra interior do Espírito Santo. A mensagem do Evangelho proclamada do púlpito ou de qualquer lugar, ela sozinha não alcança o coração do pecador para a salvação. Não por causa dela ter algum problema, mas por causa da dureza do coração do pecador, que não está preparado para receber essa palavra. Então, o Espírito Santo precisa ir no coração, para quebrar o coração e preparar o coração para receber essa boa palavra. Então, uma combinação de mensagem, de pregação, de palavra de Deus com obra do Espírito Santo. Agora, é claro que o pecador que é convertido verdadeiramente por meio da pregação, está provando a obra do Espírito Santo, seja aqui no culto ou mesmo que tenha acontecido em qualquer lugar, lendo um folheto, ouvindo alguém falando de Jesus para ele, no trabalho, em casa, na família. Obviamente que esse pecador que está provando conversão, ele vai procurar a igreja como resultado da obra de salvação. Não é possível que um verdadeiro salvo, que experimentou a graça de Deus na salvação, vai querer ficar longe dos outros salvos. Isso não tem nada a ver com o Evangelho.
Aquele que prova do Evangelho, ele quer viver como povo, ele busca o povo de Deus para viver e aprender mais e mais como servir ao Senhor. Um grande exemplo disso é o muito conhecido João Ferreira de Almeida. Está na Bíblia de todo mundo aqui. A gente lê lá, né, tradução de João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida era um padre católico romano e servia nos navios que faziam longas viagens como um tipo de capelão. E uma vez ele encontrou no lixo um folhetinho, e nesse folhetinho estavam em colunas paralelas, aquilo que a Igreja Católica Romana ensinava e aquilo que as igrejas reformadas estavam ensinando. Ele olhava para cá, ele era católico romano, e olhava para cá e comparava. E ele ia para os textos bíblicos e via que tinha alguma coisa errada. Então, o Espírito Santo já estava trabalhando no coração daquele homem. Mas o que acontece com ele quando o navio atraca em Jakarta, Indonésia? Primeira coisa que ele faz: Igreja Católica Romana, Igreja Reformada, procura a igreja, procura o ministro e diz: olha, achei esse papel. E está dizendo, vocês estão dizendo que isso aqui é diferente do que a igreja está falando. Então ele recebe mais instrução do ministro e ele de fato vem demonstrar a verdade da sua conversão por meio de servir a Cristo em uma igreja local. E veio a se tornar ministro do Evangelho e conhecedor das línguas originais. Ele correu para traduzir a Bíblia para o seu povo. Ele era português e traduziu a Bíblia, então, para o idioma português. E hoje nós nos beneficiamos do trabalho desse servo de Deus. Então, a conversão de um pecador ao Senhor vai levá-lo para a igreja, não vai levar para fora da igreja, para longe da igreja. Isso é, infelizmente, mais uma das artimanhas de Satanás, mas travestida de piedade tem afastado muitas pessoas da igreja sob o falso pretexto de continuar servindo a Cristo em suas casas, sem frequentar os cultos. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Outras pessoas mais envolvidas na igreja olham para seus filhos e confiam que eles são salvos porque eles receberam o batismo. Quando pequeninos, eles receberam o sinal da promessa. E as próprias crianças vão crescendo na igreja e, às vezes, acreditando que eles são salvos, porque, afinal de contas, eles são batizados. Eles receberam o sinal da aliança, do povo do pacto. Mas os pais que se confiam no batismo dos seus filhos e os filhos que se confiam no fato de que foram batizados cometem o mesmo erro que muitos judeus cometiam no Antigo Testamento. O erro de achar que a coisa em si garante a salvação. Os judeus achavam que, por serem circuncidados, eram filhos de Abraão e tinham a promessa. E até criticam a Jesus, quando Jesus disse que a João, quando eles deveriam, eles tinham já por pai Abraão, eles não precisavam se arrepender. E João disse: então produza frutos que mostrem que vocês são filhos de Abraão. Os judeus achavam: somos circuncidados, somos descendentes de Abraão, somos o povo pactual, somos salvos. Até hoje isso funciona no meio de grupos judeus. Então, nós aprendemos uma resposta sobre isso com o próprio Abraão. Vamos abrir em Gênesis capítulo 18. Vamos ver a atitude do nosso pai na fé. No versículo 18 e 19.
visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a respeito dele. Ou seja, que ele será o Deus não apenas de Abraão, mas também da sua descendência. Abraão não se iludiu achando que, bom, no capítulo 17, Deus mandou circuncidar os seus filhos, agora eles são circuncidados, tem o sinal da aliança, eles agora estão salvos. Abraão não se iludiu com isso. Ele sabia que a salvação não vinha da circuncisão. A circuncisão apontava para a salvação, mas a salvação só Deus traz. Quando ele circuncidou Isaque, ele estava aprendendo que a salvação, que a circuncisão era um sinal seguro da promessa que Deus estava fazendo a ele e os seus descendentes. Agora cabia a ele, como pai, ordenar a sua casa, ordenar os seus filhos, para que eles andem na mesma pisada de fé que ele teve no Senhor. Os pais da nossa congregação, se não todos, mas vários ou alguns pelo menos, aprenderam que devem ordenar os seus filhos e instruí-los que somente o sangue de Cristo e o Espírito Santo é quem perdoa os pecados, é quem salva os pecadores. O batismo ensina sobre essa lavagem regeneradora do Espírito Santo. O batismo ensina que nós somos impuros e precisamos ser lavados dos nossos pecados, mas essa lavagem só pode ser feita com o sangue de Cristo, debaixo da obra do Espírito Santo. E os pais crentes devem repetir esse ensino aos filhos, cada vez de novo. Nunca se cansem, irmãos. Nunca se cansem. Os filhos não devem ser enganados aprendendo que eles são batizados, são filhos da aliança. A salvação repousa sobre eles, como se fosse uma coisa automática. Isso é um engano. Eles devem aprender sobre a promessa que eles têm. Eles têm uma coisa que os ímpios lá fora não têm. Eles têm essa promessa bendita. Então, eles não são igual aos ímpios. Mas eles devem cada vez de novo aprender sobre essa promessa até que Cristo seja gerado no coração deles. Porque o batismo não salva ninguém. Se algum pai aqui presente não vinha fazendo isso com seu filho, pai ou mãe, em nome de Jesus Cristo, de vez em quando volte a perguntar para os seus filhos: sabe o que significa o batismo? Por que você é batizado? O que significa isso? O batismo está apontando para quê? Quem é que lhe salva? Você está vivendo, meu filho, essa salvação? Será que você pode confiar no Senhor, que o Senhor de fato salvou você, que Ele morreu por você? E não se confiar pelo fato que eles são batizados. E então, como acontece, infelizmente, muitos pais deixam de ensinar os seus filhos. E os filhos crescem confiando no mesmo engano dos seus pais e vivem vidas mundanas, imorais, comparada a qualquer ímpio lá fora, mas se enganando, achando que são salvos, porque são batizados. Isso não é a pregação do Evangelho. A porta do céu não é tão larga assim que possa entrar todas as pessoas que foram batizadas. O caminho não é tão largo que possa caminhar por eles pecadores que não se arrependem e não joguem fora a sua bagagem de pecado. A porta é aberta para pecadores que se arrependem, que se humilham diante do Senhor e o buscam.
Por isso, lemos em algumas passagens que o reino dos céus é tomado à força. Mas eu sei que de vez em quando está acontecendo uma coisa bem diferente disso. Por causa disso é importante uma palavra também de consolo para pais que sofrem por filhos que não servem ao Senhor. De fato, alguns pais, mesmo sendo fiéis na sua vida e procurando com zelo ensinar os seus filhos, instruir no caminho do Senhor, mostrar para eles o ensino do seu batismo, mesmo sendo pecadores, os pais são pecadores e certamente eles falharam no seu dever, em algum ponto, eles não são perfeitos, mas apesar disso, eles se esforçaram, eles lutaram. De repente ele vê os seus filhos lá fora e não servindo ao Senhor junto com eles. Como fica o coração desses pais? Eu já mencionei recentemente aqui sobre o pastor Adriano, que estava ouvindo a excomunhão do próprio filho. Isso é doloroso demais. Nenhum pai crente tinha que passar por isso. Mas vivemos num país de dura realidade. Debaixo do sol, o pecado quebra nossas vidas de um jeito que às vezes causa tremenda e profunda dor no nosso coração. Qualquer área. Nós agora estamos falando sobre os filhos. Mas o pecado tem trazido dores profundas às nossas vidas. Para esses pais que foram fiéis ao Senhor, lutaram para ver seus filhos servindo ao Senhor e hoje estão derramando lágrimas por causa de ver seus filhos se afastando do caminho do Senhor. Lembre-se de duas coisas. Deus é misericordioso. Deus é muito misericordioso. Jonas sabia disso quando Deus disse: Jonas, vai a Nínive e anuncia para ele que eles vão morrer por causa de seus pecados. Nínive sabia que se os ninivitas se arrependessem, Deus ia perdoar, porque Deus é muito misericordioso, mesmo sendo uma nação gentia, mesmo sendo um povo terrível. Nínive naquela época era aquela nação que a gente queria ver destruída. Qualquer um queria ver destruída. Então perversa que era. E tudo que Jonas queria era ver Nínive se acabando. E Deus manda ele para lá para pregar. Ele sabe que Deus é misericordioso. Se ele pregar e o povo se converter, Deus vai perdoar. Ele não queria isso, por isso ele fugiu. Deus é muito misericordioso. Apele para ele. Apele. Mesmo se você falhou em algum momento na instrução dos seus filhos, você não foi tão honesto com ele, você não foi tão fiel com ele, você não insistiu tanto como deveria insistir. Mesmo que você tenha falhado, talvez você não pode dizer: Senhor, eu fiz de tudo que era para fazer e olha o que aconteceu. Mesmo você não pode dizer isso. Apele, porque Deus é misericordioso. Ele não vai desprezar a sua oração. Os pais crentes que entendem o significado do batismo podem orar a Deus pelos seus filhos e dizer: Senhor, lembra-te ao menos que ele é teu filho e tu mesmo declarasse isso quando tu batizasse ele. Porque não somos nós que estamos declarando que os nossos filhos são membros da aliança. Por isso, o batismo não é a gente tomando uma decisão. É Deus dizendo: eu lhe recebo. É Deus declarando a sua promessa. Busque o Senhor porque Ele é misericordioso. Busque com sinceridade. Se tiver de derramar lágrimas de sofrimento, faça isso, mas faça aos pés do Senhor. A outra coisa que deve lhe estimular a buscar o Senhor, pedindo pelos seus filhos, é a certeza que Deus é fiel, Ele não muda. Se Deus mudasse um tantinho assim, um tantinho que fosse, você não tinha certeza nenhuma da sua salvação. Porque Ele poderia mudar de ideia. Depois de todos os pecados persistentes, apesar da obra de Cristo na sua vida, Deus podia olhar para você e dizer: eu me arrependo de
de ter lhe salvado. Eu desisto, eu volto atrás, você não tem mais a minha bênção, a minha promessa. Isso é desesperador. Um Deus assim é terrível. Ninguém pode ter certeza de salvação diante de um Deus assim. Mas a promessa, ela é firme, porque Deus é fiel, ele não muda, não há sombra de variação, não há mudança nele. Deus, ele permanece fiel. Deus, ele ordenou que nós batizássemos os nossos filhos e colocou sobre ele a promessa, e nós vamos apelar por essa promessa até o fim. Porque se Deus escolheu os nossos filhos, ele não vai abandoná-los. Ainda que ele passe horrores do inferno, mas Deus vai trazê-lo. De um jeito ou de outro, Deus vai trazê-lo. E nós nos apoiamos nessa confiança. Mas devemos mencionar ainda outro grupo de pessoas que confiam que estão salvos, porque fizeram profissão de fé agora e até participam da ceia do Senhor. Os irmãos, alguns já conhecem bem a prática da nossa congregação, e os que estão chegando estão aprendendo também sobre isso. Para que uma pessoa seja recebida como membro de nossa congregação, geralmente ela passa por um cuidadoso acompanhamento dos presbíteros. Ela recebe estudos para conhecer a igreja que ela está indicando que quer fazer parte. Ela aprende sobre as doutrinas bíblicas que são confessadas na igreja. Ela recebe a visita dos presbíteros, que vão avaliar, por meio de perguntas, todas essas coisas. E elas assumem compromisso de que elas amam a Cristo. Então, se elas estiverem mentindo, elas não estão mentindo diante de homens. Elas estão mentindo diante de Deus. Então, antes de ser oficialmente recebidos como membros da congregação, ela ainda terá de fazer votos, juramento, diante de Deus e da sua igreja, o seu corpo aqui na terra, de que ela se esforçará, de que ela lutará todos os dias da sua vida para viver conforme a verdade que ela tem aprendido. Se nesse processo uma pessoa não deixar claro que confia no Senhor, que tem fé verdadeira, seja em doutrina, seja na vida, os presbíteros não vão recebê-los como membros da congregação. Mas, em geral, o que acontece? As pessoas mostram muito interesse, muito desejo, muita confiança, muito entendimento da situação. E os presbíteros que não estão no lugar de Deus para sondar e adivinhar a verdade que está no coração das pessoas, os presbíteros vão recebê-los como membro da congregação, com base na fé que tem demonstrado e não naquilo que está no coração daquele pecador. Mas com o passar do tempo, às vezes rapidamente e às vezes muito tempo depois, esse pecador começa a mudar de opinião. Aquela confiança que ela mostrava em Cristo, que estava dominando a vida dela, diminui. Aquela paixão que movia o seu coração para orar, para servir a Deus, para ler a Bíblia, para estar nos cultos, se esfria. Aquela chama que ardia no coração, que demonstrava que não era só uma questão de oba-oba, mas realmente mostrava mesmo que era um coração que amava o Senhor. Começa a dar sinais de fraqueza,
e de que está desaparecendo na vida do pecador. Então, aquela posição inicial, Cristo é tudo, Cristo está no centro, Cristo é cabeça, Cristo é Senhor, Cristo domina a minha vida. Essa posição, Cristo começa a perder na vida do pecador. E agora ele está cheio de porquês, cheio de opiniões, cheio de conhecimento, cheio de descobertas, achando-se senhor de si mesmo, achando que agora ele conhece a verdade, e não a igreja de Cristo durante 2000 anos. Algumas dessas pessoas realmente se revelam mesmo e deixam a igreja e vão embora. Mas outras já estão nesse nível mesmo de esfriamento, mas permanecem na igreja. Mas apesar disso, a vida dessa pessoa já não é mais aquela vida frutífera, não há mais aquele sinal de amor a Deus. E com ele acontece aquilo que Jesus falou à igreja de Éfeso, de que eles haviam perdido aquele primeiro amor. Mas eu vou voltar a isso, para mostrar que até para esses tem esperança. Então, na congregação tem algumas características que marcam a vida dessas pessoas, embora nem sempre é fácil de identificar. Mas uma das coisas que às vezes marca a vida dessas pessoas é que elas ainda cumprem com os deveres cristãos. Então, aquilo que está dizendo, não, mas irmão, tem que ser assim, eles estão cumprindo, eles estão fazendo. Continuam indo à igreja, continuam fazendo as coisas, mas não fazem mais por amor a Cristo. Fazem por um costume, fazem porque não tem coragem, não teve coragem ainda de se assumir, de dizer, eu realmente não tenho mais interesse pela igreja, não tenho mais interesse em vir a Cristo. Eu realmente quero viver minha vida. Então, eles persistem ali, porque não tem coragem de assumir isso ainda publicamente. Então, eles se esforçam para viver uma vida moralmente correta, fazer as coisas certinho, porque eles têm que manter essa fachada de que são crentes, na esperança de que isso lhe renda algum dividendos para a sua salvação. Outra característica. Algumas pessoas chegam a ir mais longe e não está só cumprindo os exercícios da religião, mas até estão procurando mostrar uma piedade exterior que chama atenção. Chama atenção às vezes. Então eles demonstram uma espiritualidade não com base naqueles mesmos fundamentos do princípio, mas com base agora em que ele tem uma experiência pessoal com Cristo. Independente do que está acontecendo aqui no culto. Eu e Deus. O problema com essa piedade externa é que Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 3, versículo 5, na segunda carta, diz, não tem nenhuma eficácia de salvação. Nenhum poder contra a concupiscência que domina o nosso ser. Porque é uma piedade produzida pelo próprio homem. É um esforço do próprio coração imundo do pecador, de imitar as obras do Espírito Santo na sua vida. Então, para essas pessoas, realmente não importa se elas fazem longas orações, se elas vão ao culto, às vezes até balança a cabeça diante da pregação, dão o amém no final, dizendo, é assim mesmo, Senhor. Não importa se ela está fazendo tudo isso, se no coração não está dominado pelo amor a Cristo. E não faz essas coisas por Cristo, mas fazem por si mesmo.
O verdadeiro cristão, interessante porque é mais fácil, às vezes, você ver um defeito num cristão verdadeiro do que nessas pessoas. Por quê? Porque o Deus dela é a sua aparência. Eles cuidam dessa aparência de piedade exterior para que ninguém veja um ponto de defeito nela. Mais fácil você encontrar num crente fiel, que está lutando, está sofrendo, mas reconhece que é pecador e se humilha diante de Deus, pede perdão. O verdadeiro crente, ele quer viver a vida de piedade. Mas ele não quer criar um padrão de piedade. Ele quer provar da verdadeira piedade que só pode ser vivido na vida daqueles verdadeiros crentes que foram transformados pelo Espírito Santo. Que realmente estão provando isso no coração. Então, esses crentes, apesar dos seus fracassos, das suas quedas, dos seus pecados, eles vivem piedosamente, porque eles não vivem com base nos seus esforços, mas com base no resultado da nova vida que Cristo criou para ela. Mas é difícil lidar com o hipócrita, porque ele imita tudo isso direitinho. Vive melhor do que outros crentes verdadeiros, crentes fiéis. Difícil você realmente chegar. Mas os hipócritas devem saber que Deus conhece o coração de cada pecador. Pode enganar a liderança da igreja, pode enganar os seus irmãos, mas o seu coração está descoberto diante de Deus. Não adianta. Por isso, a melhor coisa que ele deve fazer, quando perceber que o seu amor está esfriando, que não tem mais aquela paixão, isso pode acontecer, irmãos. O escândalo de Dort chega a dizer que o eleito, ele chega ao ponto de não ter certeza da sua salvação. Até um eleito, o verdadeiro eleito. Como os escândalos de Dort tratam isso? Se você percebe, se você não está percebendo em você os sinais da salvação, continue buscando a Deus em sinceridade e fazendo uso dos meios ordinários que Deus nos deu, por meio dos quais Ele prometeu que vai operar a salvação em nossa vida. Pregação, leitura bíblica, oração, congregação. Use com sinceridade, porque a promessa da Escritura é que Deus não pisa a cana que já está quebrada e nem apaga o pavio que ainda fumega. Mas o profeta disse que como um tição tirado do fogo, assim somos nós, Deus nos salvando. Pense naquela brasa que já está se desfazendo em cinza no fogo. Está se acabando já. E Deus tira e faz dessa quase cinza uma nova vida para ele. Então, aqueles que estão provando momentos difíceis de esfriamento na vida, busque ao Senhor com sinceridade e seja honesto. Mostre mesmo, esse é o meu estado. Tem misericórdia de mim, pecador. Como aquele publicano que batia no peito. Muitas vezes o ativismo cristão surge do meio dessas pessoas que, ao invés de serem humildes, reconhecerem o seu estado e buscarem a Deus, tentam se convencer de que ele ainda é um crente, ainda é um salvo, por meio dele mesmo produzirem a própria piedade. O ativismo cristão brota aí. Porque essas pessoas não estão muito preocupadas em saber qual é a vontade de Deus e se Deus está se agradando daquilo que ela está fazendo. Para ela, a maior preocupação é que ela está fazendo. E muitas vezes usa aquele slogan, é para a glória de Deus. Mas não se importa em perguntar, será que Deus realmente está sendo glorificado? Ele está recebendo glória com isso? Muitas vezes, para elas é fazer.
fazer é melhor, é mais importante do que saber o porquê. Não importa porquê. É fazer. Então, pessoas se envolvem, se envolvem, se envolvem, se envolvem, se envolvem. Então, os meios que Deus deu para servi-lo se tornam os fins na vida dessas pessoas. Porque não é mais para alcançar a glória de Deus, mas é para alcançar os seus próprios objetivos. Isso é ativismo. De um lado, devemos ser vivos, ativos, membros vivos do corpo de Cristo. Não devemos nos conformar que a nossa vida se resume em sair de casa, vir aqui, sentar no banco ou vir embora, mas nós devemos ser vivos, ser ativos, mas não ativistas. Os ativistas não estão procurando a glória de Deus, mas estão procurando promover a sua própria piedade. Que Deus nos livre disso. E em conclusão, o problema com todos esses exemplos que nós avaliamos até agora é que todas essas pessoas, ainda que se digam cristãs, a sua confiança na salvação não se baseia exclusivamente, totalmente em Jesus Cristo. Mas mesmo que elas ainda estejam falando em Jesus, cantando, pronunciando, pregando Jesus, Jesus não é o único salvador da vida dela. Jesus sempre está acompanhado de alguma coisa. Como o catecismo mesmo falou, na resposta 30. Pois das duas coisas só uma é verdadeira. Ou Jesus é um salvador incompleto, então, bom, ele sozinho ele não pode fazer. É uma obra muito grande para Jesus fazer. Então, ele precisa de alguma coisa, de alguém. Então, ele é um salvador incompleto. É assim que, infelizmente, muita gente está tratando. Então, ele precisa da ajuda do nosso batismo, precisa da ajuda da nossa profissão de fé, precisa da nossa ajuda sendo fiel no culto, precisa das nossas boas obras. Do outro lado, o crente que confessa Jesus como o único Salvador, ele encontra em Jesus tudo que ele precisa para a sua salvação. Não falta nada, nem um pouquinho. Tem uma frase de um antigo puritano, Joseph Alleine, ele diz assim: uma coisa é alvoroçar o pecado por convicção. A pessoa sabe que é pecador e fica até com medo do castigo. O pecado está sendo alvoroçado nele por causa da sua convicção do pecado. Aí ele diz, outra coisa é crucificar o pecado pela graça da conversão. Totalmente diferente. Na vida de muita gente, tudo que o pecado tem feito é alvoroçar as suas vidas. Então, alvoroçados por causa de reconhecer que são pecadores, vão para o inferno, eles tentam produzir a própria salvação. Ou ajudar Jesus. Mas aqueles que estão provando a graça da conversão, eles não têm o pecador alvoroçando somente o seu coração, mas eles encontram a verdadeira salvação, a verdadeira porta que aponta para Jesus Cristo. Então eles correm para os pés de Cristo, correm para a cruz se humilhando, porque somente na cruz de Cristo ele vai encontrar tudo que ele precisa para a sua salvação. Então, em nome de Jesus Cristo, irmão, não se contentem em visitar a igreja. Não se contentem em ser membro batizado. Não se contentem pelo fato de que vocês fizeram a sua profissão de fé, de que vocês participam da ceia do Senhor. Ore a Deus para que Ele opere em você os frutos diários da conversão. Não busque salvação em nada, nem em ninguém, e nem em você mesmo, mas busque a salvação somente no Salvador Jesus Cristo, em quem você pode encontrar absolutamente tudo que você precisa para a sua salvação. Amém.